Dia, junte-se a nós para estudar mais um livro. 1ª e 2ª Timóteo é um livro que contém um ensinamento sólido, que vai te ensinar não apenas a liderar sobre você, mas também sobre outras pessoas. E é com muita alegria que hoje, aqui junto com vocês, nós começamos a estudar mais um livro. E bom dia! Bom dia, bom dia, bom dia! Glória a Deus que estamos aqui juntas mais um dia. Aleluia. Gente, deixa eu contar uma coisa para vocês. Hoje é meu aniversário, gente. Hoje é meu aniversário. Aleluia. Glória a Deus. 53 anos. De muita... Eu falo que 53 anos de um milagre, né? Literalmente de um milagre que... Uau! Só o Senhor mesmo, viu, gente? Eu falo que chega a ser constrangedor. Obrigada, meninas. Obrigada mesmo pelo carinho de vocês. Gente, eu atrasei um pouco porque... As meninas do nosso PG são tão diferenciadas, tão diferenciadas. Elas vieram para cá essa manhã com uma cesta de café da manhã. Aí é lógico, né, que eu fiz elas entrarem rapidinho e tomar um cafezinho comigo. Porque, meu Deus, eu falo que são mulheres que têm me ensinado sobre honra. São mulheres que têm me ensinado sobre um servir assim... Confesso para vocês que a gente sempre está aprendendo, né? A gente sempre está aprendendo. Eu falo que eu tenho vivido esse novo tempo com mulheres muito especiais mesmo. E eu posso falar para vocês de todo o meu coração. Mulheres que têm me ensinado, gente. Mulheres que têm me ensinado tanto, 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 que eu não consigo nem falar para vocês o tanto que eu tenho aprendido com elas. Obrigado, meninas! Obrigada, 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 obrigada. Muito obrigada. Bora, amiga! Eu já tenho um bolo aqui, gente. Já trouxeram café da manhã, já trouxeram bolo de limão. Bora! Você tem que ver, já tem uma mesa aqui para um monte de vocês sentarem e tomar café comigo. Vamos orar? Pai, obrigado, Jesus. Eu quero te agradecer, Pai, porque nesta manhã as misericórdias do Senhor, elas se renovaram, Pai, sobre a minha vida e elas são a causa, Pai, a causa da gente não ser consumidas. Eu quero te pedir perdão, Deus, nessa manhã, Pai, e quero te pedir que a tua graça, o teu favor me alcance nesta manhã, em nome de Jesus, Pai. Perdoa, Deus, os meus pecados, Pai. Renova a graça do Senhor na minha vida, Pai. E me ajude, Pai, a continuar. Quero te pedir também, Pai, por esse dia e por esse estudo, Pai, que nós vamos começar agora. Pai, que venha a revelação, Pai. A revelação da graça do Senhor, Pai. Sobre nós aqui. Que o Senhor nos ajude, Deus, a estar no centro da vontade do Senhor. Em nome de Jesus. Amém? Meninas, eu não sei, eu acho que eu fui levantada mesmo para isso e glória a Deus que eu não me envergonho disso. Porque onde você é levantada, né, ainda não sei de que maneira muitas vezes nós somos levantadas, mas muitas vezes nós somos levantadas de uma maneira que aos nossos olhos chega a ser vergonhoso. Mas quem escolhe nos levantar é o Senhor e Ele também é aquele que nos usa como Ele quer. E ontem, gente, ontem foi um dia tão mal, mas tão mal, mas tão mal. Aquele dia que você chora o dia inteiro, aquele dia que você tá, sabe, literalmente pedindo pro Senhor que tudo que eu queria era
sabe? Que não tivesse mais livro para lançar, que não tivesse mais conferência para fazer, que não tivesse mais viagem marcada. Gente, ontem foi o dia que eu só queria. Se eu pudesse, não, eu pedi. Vou confessar para vocês, eu falei, Deus, a única coisa que eu queria hoje era parar. A única coisa que eu queria hoje era parar. E quando eu lembrava de tudo que eu ainda comecei a fazer e que eu não posso parar, gente, mas eu chorava. Imagina um dia difícil. Imagina um dia difícil. Foi ontem. Deu muita vontade, gente, de parar, sabe, de vir para minha casa, de cuidar dos meus bichos, de cuidar dos meus filhos, de ficar indo ali só congregar na igreja e parar, gente. Ontem foi um dia muito difícil, mas muito difícil mesmo. E eu louvo a Deus, sabe, pela minha casa, eu louvo a Deus pelos meus filhos que suportam, né, os meus dias difíceis. E eu louvo a Deus pelo meu marido, que tá sempre ali, sabe, para me levantar, para me ajudar. E eu vou confessar uma coisa para vocês, que realmente nós precisamos, sabe? Ontem, quando eu tava ali no meu PG, e eu não consigo, gente, eu sou muito... Sabe, uma das coisas assim que eu já percebi que eu não posso ter muitas amigas, é porque eu sou daquelas que rasgam muito meu coração. E eu acho que quando a gente é daquelas que rasga muito o coração, o Senhor, Ele nos protege, sabe? Ele não deixa ficar do nosso lado pessoas que muitas vezes não vão entender o nosso coração. Mas eu louvo a Deus. A minha programação de ontem não era estar aqui hoje, a minha programação de ontem era bem diferente da de hoje. E quando foi nesta manhã, o Senhor, Ele falou comigo, sabe? Ele falou comigo muito forte aqui em Isaías, e eu quero ler com você. Quero começar, antes da gente olhar em Timóteo, aqui em Timóteo, eu quero trazer para você a palavra que o Senhor trouxe ao meu coração nesta manhã, a qual me fez escolher mais uma vez continuar. E eu creio, sabe? Eu creio de todo o meu coração que essa palavra também vai alcançar o coração de vocês, em nome de Jesus. Então vamos lá. Isaías 55:8. Deixa eu acender a luz aqui que apagaram. Peraí. Isaías 55, versículo 8 diz assim: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra, e a fecundem e a façam brotar para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Saireis com alegria e em paz sereis guiados. Os montes e os outeiros romperão em cânticos diante de vós, e todas as árvores do campo baterão palmas. Em lugar do espinheiro crescerá o cipreste, e em lugar da sarça crescerá a murta. E será isto glória para o Senhor e memorial eterno que jamais seja extinto. Então eu quero liberar essa palavra para a sua vida nessa manhã. Eu quero te falar que os pensamentos do Senhor são mais altos que os nossos e os caminhos dele também. E aquilo que o Senhor libera sobre nós vai ser cumprido se a gente simplesmente entender que não é na nossa força, mas é na nossa rendição. Não é sobre fazer uma força para que você consiga estar onde você quer estar. Não é sobre fazer uma força para que você consiga vencer. Não, eu quero te levar nessa manhã junto comigo para o lugar que o Senhor está me levando. É sobre uma rendição. É sobre uma rendição.
A vida com o Senhor não é uma vida onde você fica ali medindo forças com Ele, não. A vida com o Senhor é uma vida de rendição, entendendo que Ele sabe de todas as coisas e muitas vezes Ele vai permitir a gente ser esmagada, a gente ser, sabe? Mas eu posso te falar algo de todo o meu coração. Ontem meu marido falou algo que foi muito forte. Ele disse que uma das coisas que abençoava muito ele foi a perseverança de Davi. Davi, ele errou muito, gente. Davi, ele pecou muito, mas diante de cada erro dele, que manifestava a falha dele, sabe? As falhas dele, ele não parou. E eu posso falar algo para vocês, uma das nossas maiores dificuldades por causa da nossa soberba, por causa do nosso orgulho, é realmente continuar depois que nós falhamos. É continuar depois de um dia difícil, é continuar depois que você realmente fez algo que você sabe que você estava errada. Mas eu quero falar algo para vocês, o Senhor se alegrou de Davi. O Senhor chegou a chamar Davi de um homem segundo o coração de Deus, porque Davi não se apegava às falhas dele. Davi, ele não se apegava nos erros dele, mas Davi se apegava no Senhor, no Senhor. E que essa palavra possa mesmo ser algo que venha assim vivificar dentro do nosso interior, que essa palavra seja algo que possa realmente vivificar o mais profundo do nosso interior e que a gente possa mesmo saber que é fácil continuar quando tá tudo bem, é fácil continuar em meio à vitória, é muito fácil, mas difícil é você continuar quando você falha, difícil é continuar quando você realmente percebe que muitas vezes você está querendo algo que está totalmente diferente do coração de Deus. É difícil continuar quando você percebe que os pensamentos seus estão totalmente desalinhados com os pensamentos de Deus. Aí você tem que parar de fazer força. É como se você estivesse ali num cabo de guerra com o Senhor e você larga aquele cabo, aquela corda, e você se rende porque as suas mãos estão machucadas demais. E ali naquele momento que as suas mãos estão machucadas demais, o Senhor, ele te pega no colo e vira para você e fala assim: ei, olha as minhas mãos. Não é necessário você machucar as suas mãos, medindo forças comigo. Olha as minhas mãos. As mãos de Jesus Cristo estão furadas por causa de nós. As mãos do nosso Senhor Jesus Cristo estão trespassadas por causa dos nossos pecados, por causa das nossas falhas. Mas aquilo ali é o que nos dá graça para vencer. Então, em nome de Jesus Cristo, que nessa manhã nós possamos mesmo escolher continuar, escolher deixar o Senhor fazer de nós aquilo que está no coração dele. Que nessa manhã nós possamos mesmo parar de medir força, mas falar assim: Senhor, eu não estou aqui para medir forças com o Senhor, mas eu estou aqui para me render, porque a tua vontade é boa, perfeita e agradável. E eu deixo cair por terra, em nome de Jesus Cristo, o meu orgulho, a minha soberba. Eu declaro em nome de Jesus que eu não quero a minha vontade, eu não quero a minha vontade, eu quero a sua vontade que é boa, a sua vontade que é perfeita, a sua vontade que é agradável. Nesta manhã eu quero te convidar junto comigo, independente do dia mau, independente das suas falhas, eu quero te convidar junto comigo a soltar essa corda, a olhar para as mãos furadas de Jesus e simplesmente se render ao Senhor, em nome de Jesus, amém? Aleluia! Então hoje nós vamos começar aqui a estudar os livros de 1ª e 2ª Timóteo. E eu creio que grandes coisas o Senhor vai fazer aqui. E convida mulheres a sentar nessa mesa conosco, sabe? Se você não convidou nenhuma mulher ainda, se você não mandou nenhum aviãozinho ainda, convida, sabe? Manda aí pelo menos 10 aviãozinhos e fala assim: olha, tem uma mesa que eu tô começando a sentar nela agora, que o alimento é de graça, E apesar do alimento ser de graça, é um alimento vivo, é algo que é eficaz. Então, em nome de Jesus Cristo, que você possa convidar mais e mais mulheres para se assentar nessa mesa. E nós vamos viver algo sobrenatural e revelador da parte do Senhor, em nome de Jesus. Amém?
Meninas, 1 Timóteo apresenta Jesus Cristo como o nosso mestre. Veja bem, 1 e 2 Timóteo e Tito, elas são cartas pastorais. São cartas escritas para líderes de igrejas, escritas a ministros responsáveis nessa época aqui por igrejas importantes. Elas não são cartas dirigidas às próprias igrejas, mas elas são cartas pastorais. Obrigado, filho. Mamãe te ama, viu? Mamãe ama muito vocês. Obrigada por me suportarem de todo o meu coração. Então, gente, são cartas que... Aí você pode virar e falar assim, mas eu não lidero. Deixa eu te falar uma coisa, se você é uma mulher e está sentada aqui, você tem um papel muito importante de liderança na sua casa. Você tem um papel muito importante onde você lidera a sua alma. E isso precisa ser algo muito, sabe, muito forte mesmo. Então, abra o seu coração. Essa carta, ela não é uma carta escrita apenas para Timóteo, para Tito, mas é uma carta escrita para Séries, para Beth, para Poliana e para todas nós que vamos nos assentar nessa mesa. Então, em nome de Jesus Cristo, que você possa mesmo assim abraçar 1 e 2 Timóteo, que você possa ser apaixonada por 1 e 2 Timóteo, que você possa sentar aqui e ver o Espírito Santo de Deus discipulando a sua vida, sabe? Te colocando ali, ó, para você entender o quê? Somos igreja. Somos igreja. Veja bem, tem uma teóloga que ela fala que o versículo-chave aqui de 1 Timóteo está aqui em 1 Timóteo 3,15, que fala assim: escreva-te essas coisas esperando e ver-te em breve, para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte. Eu vou repetir. Ele fala aqui: eu estou te escrevendo estas coisas, Timóteo, para que, se eu demorar a chegar aí, você fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Então, o que eu e você somos? Eu e vocês somos a igreja. Nós somos a igreja. E aqui, tanto Timóteo como Tito, eles receberam instruções assim, assertivas, sabe? Para pastorear o rebanho e cuidar das igrejas depois que Paulo partiu. E hoje nós somos a igreja do Deus vivo. Por isso que essa carta, ela é para nós. Bem, Timóteo foi confiado para ele aqui nessa época o governo e a supervisão da igreja de Éfeso, tá bom? Tito, ele pastoreava em Creta e Timóteo pastoreava em Éfeso. E como Timóteo era muito jovem, a gente vê que ele tinha dificuldade para aceitar, sabe, aquilo ali. E aqui em 1 Timóteo, Jesus Cristo, ele é apresentado como nosso mestre, E Timóteo, ele precisava ser pastoreado, sabe? Eu vou falar algo para vocês hoje. Nossa, meu Deus, guarda isso no coração de vocês. Guarda isso no coração de vocês, principalmente se você é uma mãe. Quando você é mãe, uma das coisas que você precisa entender é que os filhos são herança do Senhor. E você precisa entender que a partir daquele momento ali, muitas vezes depois de ter filho, você não vai se mover. Você tem que ter cuidado para você não se mover buscando, acima de tudo, um ministério. Mas você precisa se mover entendendo que os seus filhos, eles vêm antes mesmo do ministério que muitas vezes você tanto deseja.
tá? Então, muitas vezes, você está querendo congregar, vou dar um exemplo bem básico. Você está querendo congregar na igreja tal porque ali você se sente melhor. Mas você percebe que o seu filho está em outra igreja. Deixa eu te falar uma coisa. Não fique onde você quer que você vá cumprir aquilo que Deus te chamou para fazer. Começa a vigiar, entender que o seu ministério, antes de ser algo que você quer que realize, que você esteja onde você ajude o seu filho a cumprir o ministério. Eu louvo muito a Deus, porque o nosso pastor, que foi o nosso primeiro pastor, que foi o pastor Neif, eu louvo a Deus pela vida desse homem, mas eu louvo a Deus pela vida desse homem, porque quando nós estávamos ali na CCZS, e veja bem, nós ali pastoreávamos jovens adultos. Eu e o Marcelo, a gente fazia muita diferença ali nessa igreja, mas isso, Tito em Creta. A gente fazia muita diferença ali naquela igreja, mas muita diferença mesmo. E a nossa filha, por causa de uma liderança imatura de jovens, imaturidade mesmo, sabe? Ela teve uma desavença ali, onde ela participava ali da liderança, e ela falou, ela tinha 17 anos, e ela disse assim, mãe, eu fico em qualquer lugar que você e meu pai estejam, mas aqui nessa igreja eu não fico mais. E eu me lembro que ali nós fomos conversar com o Neif, o nosso pastor. Em suma, o que o nosso pastor virou pra gente? Imagina, gente, eu louvo a Deus. Deixa eu falar uma coisa com vocês. Peça a Deus para vocês estarem embaixo de liderança que tem visão de reino e que não tenha domínio sobre você. Se você perceber, querida, que a sua liderança tem domínio sobre você, ore, porque com certeza esse não é lugar, muitas vezes, que o Senhor vai querer que você esteja. Sabe? E ali o Neif virou para mim e falou, para mim, Marcelo, e falou assim, olha, deixa eu falar uma coisa para vocês. É melhor vocês procurarem outro lugar para congregar, porque vocês vão se adaptar, vocês são maduros, mas ela não. Ela não. Então guarda isso no coração de vocês. O Senhor, Ele quer levantar jovens fortes, sabe? O Senhor quer levantar jovens fortes, como Ele levantou aqui Timóteo, como Ele levantou aqui Tito, mas nós precisamos entender o seguinte, nós, como muitas vezes pais, nós precisamos parar de ficar nessa loucura de buscar um ministério próprio, de buscar algo próprio e começar a investir na vida dos nossos filhos, mais do que aquilo que você quer investir no seu ministério próprio. Sabe, nós precisamos fazer isso, sabe? Nós precisamos estar nesse lugar de entender que não é sobre crescer o nosso ministério, mas é sobre estar ali plantando na vida daqueles que são nossos, daqueles que realmente foram nos dados como herança. E hoje em dia a gente está vivendo muitos desafios, por quê? Nós vivemos num tempo de algo tudo moderno, numa geração do fast food, e a gente não vai conseguir oferecer para os nossos filhos algo que a gente não viva, sabe? E Paulo aqui é impressionante, porque uma das coisas que Paulo aconselha Timóteo aqui é combater o bom combate da fé, conservando o mistério da fé com a consciência limpa, com a consciência limpa. Deixa eu falar algo para vocês, nós precisamos levar os nossos filhos a entenderem que eles não estão num lugar onde eles têm que competirem, e não, eles já são mais que vencedores. A única coisa que eles precisam é combater o bom combate, perseverar para fazer aquilo que Deus os chamou para fazer. Eles não estão num jogo, eles estão num lugar que não tem desclassificação, o lugar deles ninguém nem nada pode tirar. Ninguém nem nada pode tirar o lugar deles. Quando os nossos filhos são de menor, eles precisam acompanhar você. Eles não podem guiar você. Eu estou falando aqui de filhos que já são maiores, sabe? Porque hoje em dia a gente fala que os filhos, depois de 14 anos, gente, eles já são de maior. Eu não estou falando aqui de criança, mas eu estou falando filhos que atingem ali aquela idade de 14 anos. E hoje você pode até falar assim, mas não é de maior, mas eles têm muita probabilidade de já serem com um potencial tremendo nas mãos do Senhor. Tremendo nas mãos do Senhor. Então, guarda isso, sabe? Guarda isso no teu coração. Porque quando eu vejo aqui Paulo investindo, sabe? Na vida de Timóteo aqui, na vida de Tito, de uma maneira tão forte a conservar a juventude deles pura,
eu vou te falar algo. Se você quer levar os seus filhos a conservar uma juventude pura, você precisa ser pura. Você precisa ser de verdade. Ainda que você tenha muitas falhas, seja de verdade. Não se preocupe, sabe? Dê o seu melhor, procure, mas por favor, seja de verdade. Em nome de Jesus, amém? Então, esses são o motivo pelo qual Paulo escreve esta carta aqui. E a gente vê que Timóteo, ele é convertido desde cedo, né? Porque a mãe dele, a avó dele eram mulheres de Deus. E ali ele só continuou a investir naquilo que realmente ele fez. Timóteo, ele teve o privilégio de ir com Paulo como companheiro na segunda viagem missionária de Paulo. E quando Timóteo ele ficou responsável ali pela igreja em Éfeso, eu não diria para você que ele já estava assim totalmente apto, preparado. Não, não. Mas ele teve a responsabilidade ali de liderar a igreja de Éfeso, porque dentro dele tinha algo para ser desenvolvido. Quando o Senhor nos coloca num lugar de liderar qualquer coisa, você nunca vai sentir aquilo ali tudo pronto. Mas você pode ter a plena convicção de que aquilo dali está pronto para ser desenvolvido. E o mais lindo, sabe o que é que nós precisamos entender? É que quando Timóteo pegou a liderança ali de Éfeso, veja bem, era um jovem que foi colocado numa posição de frente, e o que desenvolveu o caráter de Timóteo não foram as suas vitórias, nem uma liderança boa, mas era os sérios problemas da igreja de Éfeso. Escuta bem. Quando Timóteo, um jovem tímido, pegou a liderança da igreja de Éfeso, como eu falei para vocês, quando o Senhor nos coloca numa posição, ainda que a gente ache que a gente não está preparado e a gente não está mesmo, dentro de nós, já está tudo pronto para ser o quê? Desenvolvido. Mas o que, meu Deus, o que desenvolveu a boa liderança de Timóteo ali na igreja de Éfeso não foram as vitórias, foram sérios problemas da igreja que ele passou a enfrentar. Amadas, o que aperfeiçoa o nosso caráter, a imagem e semelhança de Cristo, não é sucesso. Não é quando aquilo que a gente lidera está crescendo e está bonito. Presta atenção. O que desenvolve um caráter em nós, segundo o caráter de Cristo, são as nossas aflições e como nós lidamos com elas. Tá? E Paulo aqui, ele avisa para Timóteo que dentro dessa igreja vão ter muitos falsos mestres e que Timóteo precisava ter cuidado com esses falsos mestres. E que acima de tudo, antes de qualquer outra coisa, o que Timóteo precisava era ser exemplo para todos. Veja bem, Timóteo, ele não tinha que ser um bambambam, ele não tinha que estar com aquela vida maravilhosa todos os dias, não. Mas ele tinha uma tarefa bem difícil, ele tinha que ser exemplo para todos, independente da situação na qual ele passava. Timóteo, ele foi entregue para ele uma igreja onde Paulo ficou em Éfeso durante um bom tempo. E ali, foram muitos que se converteram ao cristianismo. E esses que se converteram ao cristianismo, eles foram entregues para Timóteo, um jovem tímido. E vocês lembram o tanto que ali em Timóteo tinha coisas assim de magia, tanto que a deusa, outras deusas ali. Então assim, olha, deixa eu falar para vocês. Nós precisamos entender que aquilo que nos é dado não vai ser fácil ser desenvolvido. Mas aquilo que o Senhor nos dá para desenvolver, antes de ser desenvolvido, Deus vai usar aquilo para desenvolver o nosso caráter. E muitas vezes nós erramos.
quando o Senhor nos dá um ministério, em vez da gente olhar para aquilo que o ministério está gerando ou fazendo em nós, porque nós somos a primícia do Senhor, no coração do Senhor, a gente está muito antes do que aquilo que Ele faz, o que a gente faz ou deixa de deixar de fazer, a gente perde os olhos. A gente começa a voltar. Paulo, gente, ele inaugurou a igreja em Éfeso. Ele permaneceu ali em Éfeso durante muito tempo. A gente vê isso ali no livro de Atos. E depois que Paulo partiu, que Timóteo tomou esse lugar. Agora, veja bem, nessa época aqui não existia templos, gente. Nessa época aqui, onde os cristãos congregavam? Nos lares. Gente, sabe quando aqui nessa época que foi construído o templo? Acho que foi praticamente uns 200 anos depois aqui dos dias de Paulo, quando levantou aqui Constantino, que ele pôs fim à perseguição aos cristãos. Então, as igrejas aqui tinham várias, centenas de igrejas pequenininhas, centenas de igrejas, mas era tudo dentro dos lares, cada uma com seu próprio pastor, sabe? O trabalho de Timóteo aqui, gente, era com esses diversos pastores. Imagina. Timóteo, ele foi chamado para treinar esses pastores. Gente, não tinha seminário. Não. Paulo, ele tinha que preparar os seus próprios homens. Não tinha prédio, não tinha seminário teológico, mas tinha uma contínua perseguição. Perseguição. Mas a igreja era tão genuína, tão de verdade, que ela crescia de maneira exorbitante. Exorbitante. Coisa mais linda, né? E aqui, logo no capítulo 1, 1 Timóteo, capítulo 1, Paulo, ele já começa advertendo contra as falsas doutrinas. Sério, por que a palavra de Deus é viva e eficaz? Porque dentro da palavra de Deus, o Senhor sabia tudo que nós vamos passar. Aquela época e na época de hoje, porque o diabo, ele não é criativo. Ele trabalha com as mesmas ferramentas. Ele não é criativo. Mas as ferramentas dele também são poderosas. Mas as ferramentas do Senhor são mais poderosas ainda. E aqui, ele começa os versículos 1 e 2 se apresentando, né? Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pelo mandado de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, nossa esperança, a Timóteo, verdadeiro filho na fé. Graça, misericórdia e paz da parte de Deus e de Cristo Jesus. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por causa da vontade de Deus. Se tiver uma coisa que Paulo sabia, era quem o chamou. E nós precisamos, sabe, trabalhar de modo a guardar no nosso interior quem nos chamou. Para que a gente saiba que aquele que nos chamou é fiel para nos sustentar. Aquele que nos chamou é fiel para nos cuidar. Aquele que nos chamou é fiel para prover aquilo que a gente precisa e principalmente para nos ajudar nos dias difíceis. E logo aqui, no versículo 3, ele começa a falar sobre que a gente tem que ter cuidado das falsas doutrinas e ele dá as suas características. Gente, é muito claro que o Timóteo ele foi levado a Cristo de uma maneira tão genuína por Paulo. Timóteo, ele é um exemplo de alguém, sim, que aceitou Cristo na infância, que fora criado no lar, mas a gente precisa entender a importância de um pastor para pegar esses jovens, mesmo que foram criados em lares, e firmarem neles a respeito do possível chamado deles. Eu conheço lares, filhos, sabe, lares cristãos que não foram criados ali, mas que quando foram indo para a juventude se desviaram, sabe? Nós precisamos entender que uma mãe, ela precisa, sabe, passar os filhos para uma liderança
Sabe aquela liderança tipo de Paulo com Timóteo? Nós precisamos. Gente, por isso que durante muitos anos eu fiz isso com muita excelência. Eu pastoreei, sabe, vidas de muitas. Eu hoje não consigo fazer isso de uma maneira que eu fazia tão intensa, mas durante muitos anos eu pastoreei jovens que andaram muito perto de mim e que eu sei que a vida deles foram mudadas, sabe? E muitas vezes nós não vamos conseguir fazer isso com os nossos filhos, mas nós precisamos orar para que o Senhor possa nos dar graça e levantar esses homens, esses líderes na vida dos que são nossos. E veja bem quando eu falo para vocês o tanto que a Bíblia é viva. Aqui, nessa época, eles estavam vivendo um tempo que a igreja estava assim, entrando muitos falsos mestres e apresentando novas e estranhas doutrinas. Eu vou repetir. Vamos ver o que a gente identifica. Nessa época aqui, a igreja estava sendo contaminada por falsos mestres que estavam apresentando novas e estranhas doutrinas. E era muito difícil de combater essas novas doutrinas, porque elas se baseavam em partes da palavra de Deus, mas elas não a estudavam e nem interpretavam elas como um todo. Por isso que a igreja precisa ser instruída nas verdades fundamentais. Que verdades fundamentais, séries. Aqui, gente. Isso daqui precisa ser a verdade fundamental da nossa vida, a palavra. Vocês acham que nós podemos pegar o que a igreja estava passando ali na época de Timóteo e colocar hoje? Uma igreja onde falsos mestres estão entrando, uma falsa doutrina está entrando. A dificuldade de combater essas doutrinas é porque partes delas são baseadas na palavra de Deus, mas na verdade não a interpretam como um todo. E gente, deixa eu falar algo para vocês. Ai, gente, tem jeito, né? Deixa eu te falar uma coisa. Se você frequenta uma igreja onde você vai ali e é só palavra de vitória, 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 deixa eu te falar, saia desse lugar, querida. Saia desse lugar. Se você frequenta uma igreja, querida, que ela te impulsiona cada dia mais a se acomodar com esse mundo, a achar bom viver nesse mundo, deixa eu te falar uma coisa, vigia. Porque a igreja, a palavra de Deus, o que ela gera em nós é um desconforto de viver nesse mundo. O que a palavra de Deus precisa gerar dentro de nós é um desconforto de querer viver nesse mundo e ansiar pela volta de Jesus. Se a igreja que você tá, querida, se a igreja que você tá te levando a ficar cada dia mais apaixonada pela tua vida aqui no mundo, a ponto de você perder a visão da vida eterna, querida, vigia. Vigia, porque essa é a igreja corrompida. Essa é a igreja onde eles estão apresentando novas e estranhas doutrinas. Essa é a igreja onde eles estão pegando parte da palavra de Deus, estão te levando a simplesmente se acomodar, simplesmente a ser feliz numa pátria que não é sua. E elas vão cada vez mais ser mais atraídas, vão ficar mais cheias, cheias, cheias e cheias. Por quê? Porque o inferno, ele não te chama, sabe? De uma maneira que você vai falar assim, não, querida, o diabo ele não vem vestido de lobo, ele vem vestido de cordeiro. Ele vem vestido de cordeiro. E eu quero te falar algo nessa manhã. Se você está numa igreja que você a cada dia fica mais apaixonada com a sua vida, mais apaixonada pelo mundo, mais feliz, deixa eu te falar uma coisa, cuidado, querida, porque a linha é muito tênue, é muito tênue. E foi exatamente por isso que Timóteo, ele foi exortado por Paulo aqui. Paulo exortou a Timóteo a manter a fé e a boa consciência, para que ele pudesse se livrar do homem mau e também de um naufrágio espiritual. Sabe, deixa eu falar uma coisa para vocês. Olha que interessante isso daqui.
Preste bastante atenção. Paulo exorta Timóteo a manter a fé e a boa consciência, porque assim o homem se livra do naufrágio espiritual. Agora escuta isso que esse teólogo escreve aqui. É um espetáculo empolgante ver um navio soltar-se das amarras e deslizar para o mar. Mas é também um espetáculo solene. Ao considerarmos as muitas tempestades que ele irá enfrentar. Se isso é verdade com relação ao navio, quanto mais em se tratando de um cristão que está começando a viagem da vida. Paulo fala claramente nessa carta de alguns que abandonaram a fé, abandonaram a boa consciência e provocaram um naufrágio espiritual e estão arruinados para 2 mundos. Nós precisamos prestar bastante atenção nisso. Ô, gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu tenho sofrido muito ataque, muita afronta, muita intimidação. E tem dias que eu realmente penso em desistir, porque eu falo, Senhor, eu queria ter esse ministério que eu tenho, não. Porque eu podia pegar essa palavra aqui, tá pregando verdades lindas, maravilhosas e enchendo, porque tem dia, gente, que eu vou falar algo para vocês que é tão difícil. Tem dia que é tão difícil. Mas eu tenho visto a dificuldade de levar o evangelho. Eu tenho visto quanto levar a genuinidade do evangelho é difícil. Eu tenho visto quanto é difícil uma agência de mulheres que quer muitas vezes entregar a palavra de Deus, quer entregar a palavra de Deus, como nós temos nos esforçado para entregar, e muitas vezes sem recursos. E a gente vê as pessoas pegando umas meias verdades da palavra e ficando milionária, ficando rica e distribuindo, sabe? Distribuindo uma verdade que você sabe que não é verdade, mas que é uma meia verdade. A gente começa a ver conferências cheias, lotadas, e você fala assim, Deus, deixa eu falar uma coisa com o Senhor, eu tô cansada. Tô cansada. Mas Paulo aqui, ele tá falando com Timóteo, ele está admoestando Timóteo que ele precisava levar uma palavra pura, sabe? Ele queria uma pureza da palavra de Deus. Paulo, ele compreendia que uma pessoa, ele podia crer na palavra de Deus de uma maneira inteira e viver realmente, sabe, a plenitude dela. Mas hoje está tão longe, gente. Tão longe, que eu vou falar para vocês. Temos tido dias muito difíceis. Mas eu louvo a Deus porque Deus, ele é fiel, né? Ele sabe aquilo que a gente pode suportar. E eu creio que a gente está começando a estudar Timóteo aqui hoje juntas. É algo que, em primeiro lugar, vai edificar a minha vida, vai edificar o meu coração. E o que simplesmente Paulo está falando para Timóteo aqui é que o melhor modo de combater o erro, sabe, que está literalmente sendo pregado aí no mundo, é viver uma vida na altura dos padrões que está sendo estabelecidos aqui, ó, na palavra. A palavra de Deus, ela mostra assim que nós que cremos na palavra, nós podemos viver melhor, sabe, que outros homens, mas nós precisamos entender, gente, que essa vida melhor não é uma vida que o mundo dá, mas é uma vida onde o Senhor nos dá essa vida. Versículo 3 do capítulo 1. Quando eu estava de viagem rumo à Macedônia, eu te roguei que permanecesse ainda em Éfeso para admoestares a certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina, nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim, que antes promovem discussões do que é serviço de Deus na fé. Ora, o intuito da presente admoestação visa o amor que procede de coração puro
e de consciência boa, e de uma fé sem hipocrisia. Desviando-se algumas pessoas destas coisas, perderam-se em loquacidade frívola, pretendendo passar por mestres da lei, não compreendendo, todavia, nem o que dizem, nem os assuntos sobre os quais fazem ousadas asseverações. Vamos ler essa palavra aqui do versículo 3 ao versículo 7 na NVT? Inclusive, gente, me ajude a orar para a gente ter recurso para, em nome de Jesus Cristo, publicar essa Bíblia na NVT. Não, gente, vergonha do meu marido. Meu marido tá aí, eu dei tanto trabalho para ele ontem. Misericórdia. Marido, sai daí. Não, eu vou sair daqui. Gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Vou contar uma coisa para vocês. Ai, Jesus. Esses dias eu cheguei pro Marcelo e falei assim... E eu vou falar uma coisa para vocês. As crises por aqui têm aumentado. As crises por aqui têm aumentado. E eu louvo a Deus mesmo pela vida do meu marido, porque assim, eu falei com ele, falei, amor, eu queria muito parar, porque assim, aquele que sustenta as minhas crises, sabe, é o meu marido. Eu falo que assim, tem 2 lugares onde, né, eu falo as minhas crises assim na hora, é o meu marido e um no grupo dos meus irmãos. Porque eu não tenho pai e mãe, né, gente? Então, assim, eu sou muito fechada. Eu sou muito fechada. O Senhor, Ele... E eu falei com Ele, amor, por favor, me ajuda a parar. Porque, assim, gente, Ele aguenta uma barra. Mas Ele aguenta uma barra, mais uma barra. Obrigado. Ele realmente é... Agora sai daí. Também a minha irmã também tá aí, ó. Ai, gente, que professora, né, gente? Misericórdia. É bom mesmo isso aí, Marcelo. É bom mesmo. 1 Timóteo 1, versículo 3, na NVT. Vamos ler. Quando parti para a Macedônia, pedi a você que ficasse em Éfeso e advertisse certas pessoas de que não ensinassem coisas contrárias à verdade. Presta atenção. Vou repetir. Quando parti para a Macedônia, Timóteo, eu pedi que você ficasse em Éfeso e que você advertisse a certas pessoas de que não ensinasse coisas contrárias à verdade e nem desperdiçasse tempo com discussões intermináveis sobre mitos e genealogias, que só levam a especulações sem sentido em vez de promover o propósito de Deus que é realizado pela fé. O alvo da minha instrução é o amor que vem de um coração puro, de uma consciência limpa e de uma fé sincera. Alguns, porém, se desviaram dessas coisas e passam o tempo em discussões inúteis. Querem ser conhecidos como mestres da lei, mas não sabem do que estão falando, embora, gente, presta atenção, embora o façam com tanta confiança. Veja bem, eles querem ser conhecidos como mestres da lei, querem ser conhecidos como aqueles que sabem muito, muito, muito da palavra, mas eles não sabem o que estão falando, embora eles falem da palavra com tanta confiança. Gente, olha a atualidade dessa palavra, gente.
Olha a atualidade dessa palavra. Aí no versículo 8 ele fala assim, nós sabemos que a lei é boa. Sim, nós sabemos que a lei é boa. Mas quando usada corretamente. Versículo 8, sabemos que a lei é boa. Porém, quando ela é utilizada, se utiliza dela de modo legítimo. De modo legítimo. Pois a lei, ela não foi criada para os que fazem o que é certo, mas ela foi criada para os transgressores, para os rebeldes, para os irreverentes, os pecadores, para os ímpios e profanos. Ela é para os que matam pai ou mãe, cometem outros homicídios, para os que vivem na imoralidade sexual, para os que praticam a homossexualidade e também, gente, presta atenção, e também para os sequestradores, os mentirosos. Gente, isso aqui, ela me mata. Isso aqui me mata. Veja aqui o versículo 10. A lei, ela é criada por os impuros. Não, porque aqui tá tudo bem, né, gente? A gente lê aqui no versículo 9, que fala, né? Mas essa lei é criada para os transgressores, para os rebeldes, para os irreverentes, para os pecadores, para os ímpios. Não, a gente não se coloca aqui, né, gente? Não, porque a gente não é nada disso daqui. Para os rebeldes, para os irreverentes, para os pecadores, para os ímpios e profanos, sodomitas, tal. Mas aí, de repente, ela vem com uma pequena palavrinha. E para os mentirosos. Aqueles que juram falsamente ou que fazem qualquer outra coisa que contradiga, que se opõe à sã doutrina, gente. Segundo, o evangelho da glória do Deus bendito, do qual fui encarregado. Amados, deixa eu falar uma coisa para vocês. Essa lei aqui, ela não é para a gente apontar. Temos sim. Nós temos que andar na verdade. Andar na verdade de uma maneira tão intensa que quando nós fomos chamadas para exortar outras pessoas, nós precisamos exortar. Presta bastante atenção. Satanás, ele é tão sagaz, que muitos hoje são levantados para exortar, aí ele fala que está julgando. Não, gente. Julgar é diferente. Eu acabei de ler 1 Timóteo 3, agora do 8 a 11. Nós precisamos de homens e mulheres que exortam, sabe? Que exortam. Exortar não é julgar, é diferente. Mas as pessoas hoje, qualquer coisa que você usa ali para exortar, o que acontece? Ela fala que você está julgando. Mas por quê? Porque Satanás é assim, gente. Satanás, ele é desse jeito. Satanás entra para tirar. Satanás, ele entra para literalmente, sabe, mexer de uma maneira a qual a gente fala assim, não, mas você viu? Você não pode julgar. Não, não, querido, nós não estamos julgando, nós precisamos exortar uns aos outros. Se tiver uma coisa que eu preciso na minha vida é de exortação. E eu quero te falar algo, aquele que não está pronto para ser exortado, ele não vai crescer. Aquele que não está pronto para ser exortado, não está pronto para crescer. E exatamente, e sabe por que a exortação é preciosa? Porque a exortação, o Espírito Santo de Deus usa ela para te mostrar aquilo que você tem que mudar. Naquilo que você tem que mudar. Sabe, saia desse lugar, ai, eu não gosto de entrar em problema, eu fujo de confusão. Querida, deixa eu te falar uma coisa, vão ter determinadas horas que Deus te chamou é para confusão mesmo, tá? Ele te chamou, mas ele não é Deus de confusão. Não estou falando dessa confusãozinha não, mas eu estou falando daquela confusão onde você vai ser chamada para exortar a igreja. Para exortar a igreja. Você vai ser chamada para exortar. E muitas vezes Satanás vai colocar na tua cabeça que aquilo ali é confusão. Querida, quando Jesus Cristo chegou ali no templo, ele arrancou chicote para tudo quanto é lado, para muitos isso é confusão. Mas aos olhos da palavra de Deus isso é exortação. E nós precisamos ser exortadas. Nós precisamos ser exortadas. Nós precisamos ser confrontadas. Porque senão como é que nós vamos crescer? Só que infelizmente hoje as nossas conferências não têm espaço mais. Não tem espaço. Sabe por que não? Se eu exortar, na próxima ela não vai vir.
Não, porque eu tenho que... É só assim, ó, levanta, levanta, levanta. As conferências, gente, muitas vezes a gente tem que ter cuidado, que a gente faz conferência mais para levantar o ego do que para bater o ego. Ah, Jesus. E aqui, a partir do capítulo 12, deixa eu pegar uma outra versão aqui agora. Eu fico aqui, gente, rodeada de Bíblia. Aleluia, glória a Deus. Ele começa a falar de algo que nós não podemos viver sem. Aqui, a partir do versículo 12 do capítulo 1, ele começa a falar o quê? Da graça de Deus na vida dele. Paulo começa a falar que onde ele era fortalecido, querida, pega essa, porque é isso aqui que me sustenta. Isso aqui é que me sustenta. E ele começa aqui a partir do versículo 12. Eu dou graças a Deus pelo nosso Senhor, que me fortaleceu e me considerou fiel, designando-me para o ministério. Agora, olha que gracinha de Paulo. Aí ele fala assim, a mim, que no passado eu era blasfemo, perseguidor e insolente. Paulo está falando dele. Mas eu alcancei misericórdia, porque eu fiz isso na ignorância, na incredulidade. Na incredulidade. Olha o versículo 14. Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com a fé e com o amor que há em Cristo Jesus. Aí no versículo 15 ele vira e fala assim, esta palavra é fiel, é digna de aceitação. Mas ele ainda usa o seguinte, é digna de toda a aceitação. Qual palavra que é digna de toda a aceitação? Que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Uau! Deixa eu só parar aqui um pouquinho. Cristo Jesus, ele veio para salvar os pecadores, do qual eu sou o principal. Versículo 16. Deixa eu te... Paulo, quando ele escreve uma das primeiras de suas cartas, que é ali para Coríntios, não é a primeira não, uma das primeiras. Como que ele se autodenomina? Paulo, quando ele vai falar, ele se autodenomina como o menor dos apóstolos. Quando ele está escrevendo ali para os Coríntios, ele fala, não, porque eu sou o menor dos apóstolos. Mas veja bem, menor dos apóstolos era um cargo muito alto, muito alto. E no desenvolver da caminhada dele, quando ele escreve para a igreja de Éfeso, ele já começa a dar uma caidinha. Quando Paulo caminha mais, quando ele está ali escrevendo para a igreja de Éfeso, ele já muda como ele se identifica. Aí ele fala assim, porque eu sou o mínimo dos santos. Gente, olha a queda. Menor dos apóstolos, aí quando ele anda mais um pouquinho para perto do Senhor, ele já se torna o mínimo dos santos. Mas quando ele escreve a última carta dele, que foi para Timóteo, aqui no versículo 16, o que ele fala? O que ele fala? Mas foi por isso que quem que eu sou? Quem que ele é? O principal pecador. Cristo Jesus pudesse mostrar a sua completa longanimidade e eu servisse de modelo para todos os que hão de crer nele para a vida eterna. Querida, deixa eu te falar uma coisa. A intimidade com Deus, ela não te leva a se ensoberbecer. A intimidade com Deus, ela te leva a diminuir. A intimidade com Deus, ela te leva para um lugar que você fica constrangida, que você se sente tão pequena, mas ao mesmo tempo você entende que a graça dele é que te fortalece. A graça dele é que te fortalece. Mas muitas vezes, quando nós não temos a revelação da graça de Deus, a gente fica tentando crescer, porque a gente não tem... Não, querida, é a graça de Deus. E ele aqui no 17, ele fala, assim ao Rei eterno, imortal, invisível, mais
invisível. Olha aqui no versículo 17 o que ele fala de Jesus Cristo. Assim, ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. E o capítulo de número 1, ele termina o capítulo número 1 aqui falando sobre o bom combate. Ele fala, este, Timóteo, é o dever que eu te encarrego, meu filho. Segundo as profecias de que antecipadamente fosse objeto combate firmado nelas. O bom combate, mantendo a fé, a boa consciência, porquanto alguns, veja bem, gente, alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. E dentre esses se contam Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás, para serem castigados, a fim de não mais blasfemarem. Aqui, gente, Himeneu e Alexandre, eles ensinaram que a ressurreição já tinha sido realizada. Mais para frente nós vamos ver isso. E aqui faltam evidências para a gente identificar, sabe, Alexandre, como outros homens com esses nomes nas escrituras, mas eles eram aqui líderes, sabe, né? Igreja ali em Éfeso também. Mas eles foram homens que naufragaram na fé. Eles foram homens que não permaneceram na verdade do evangelho. E nós corremos esse risco. Nós corremos esse risco e precisamos ficar atentas a isso. Atentas a isso. Porque aquele que pensa que está de pé, cuidado, para que não caiam. A palavra de Deus, ela precisa nos ajudar a lutar o bom combate. Ela precisa nos ajudar a manter a consciência limpa aqui, ó. Aqui precisa estar a pureza de Cristo Jesus. Se a gente não quisesse aquele navio que vaga no mar e literalmente a deriva, porque nós começamos mais a blasfemar através da palavra do que a viver por ela mesma. Amém? Que o Senhor tenha misericórdia de nós, que a gente sabe que Ele tem, que a gente possa mesmo ser mulheres que escolhem ser fortalecidas na graça do Senhor. Por isso, o dia que tiver bom, a gente vai estar aqui, o dia que tiver ruim, a gente vai estar aqui também. Porque não tem a ver comigo, não tem a ver com vocês. Tem a ver com a graça de Deus, com a bondade de Deus, sabe? Querida, se você deseja não parar, mesmo diante das crises, mesmo diante das dificuldades, guarda algo no teu coração. Seja fortalecida pela graça de Deus. Algo que você não merece, nem eu mereço, mas que está disponível para todo aquele que nele crê, em nome de Jesus. Mais tarde, mandamos para vocês o link dessa palavra, mandamos também para vocês o PDF do resumo da mesma, mas em nome de Jesus Cristo, que vocês possam espalhar essa palavra, essa verdade, essa vida, que o coração nosso possa ser um coração que a gente não tenha medo de espalhar a genuinidade, a verdade da palavra de Deus, em nome de Jesus Cristo, tá bom? Eu amo vocês, obrigada por estarem juntas, obrigada por essa mesa, em nome de Jesus Cristo. Viu? Quinta-feira agora temos reunião na Vida por Vidas e vai ser lindo. E eu quero orar com vocês. Pai, obrigada, Jesus. Obrigada, Pai, pela Tua graça, pela Tua bondade, pela Tua misericórdia, pelo Teu favor, pelo Teu amor. Pai, que essa verdade possa mesmo adentrar no mais profundo do nosso interior e que ela possa mesmo ser enraizada no nosso espírito, Pai. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda, Pai. Nos ajuda, Deus, a perseverar nela. Nos ajuda, Pai, a ficar nela, a viver por meio dela e para ela, em nome de Jesus Cristo. Queremos declarar, Pai, que nós te amamos, que o Senhor é o nosso amor, o Senhor é o nosso favor e que nós dependemos totalmente do Teu Espírito Santo para praticar e para viver, Deus, com intensidade, tudo aquilo que nós temos sido ensinados aqui. Deus abençoe vocês, obrigado pelas felicitações de parabéns, também amo muito vocês e se Deus quiser, semana que vem, estamos aqui. Beijo, com Deus.